O SNCI vem pagando mais de 16% de dividend yield ao ano. Tá bom, mas investir nesse fundo é uma oportunidade ou uma cilada? Bem, você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. Primeiro, o que a gente vai falar aqui ao longo desse vídeo? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o SNCI, depois a gente vai comparar esse fundo imobiliário com outros FIIs e por último a gente vai dar a nossa conclusão, se é uma oportunidade ou uma cilada investir nele agora. Então, falando um pouquinho sobre o SNCI, ele é um fundo gerido pela Suno Asset, ele é um fundo de CRIs, ou seja, um fundo de papel, ele tem um patrimônio líquido de por volta de 250 milhões de reais, atualmente ele tem 32 mil investidores e a taxa de administração desse fundo é por volta de 0,9% ao ano. E um ponto muito importante desse fundo é que ele não tem taxa de performance. Eu particularmente gosto muito de fundos de papel que não tem taxa de performance, porque eu acredito que não seja muito interessante para o investidor ter esse tipo de cobrança. Por exemplo, um outro fundo imobiliário que é o MCCI, 20% de toda a receita que o fundo está tendo, atualmente está sendo para ser paga por taxa de performance. Isso acaba não sendo interessante para o investidor e não necessariamente um gestor de um fundo de papel precisa fazer um bom trabalho para receber uma boa taxa de performance. Então, por esses motivos que eu acho que não é interessante você ter fundos imobiliários de papel que tenham taxa de performance. O SNCI fez o seu IPO em outubro do ano passado e atualmente ele conta com 24 CRIs diferentes no seu portfólio. No último mês, ele pagou 1,40 de rendimentos. Se você fizer isso vezes 12 e dividir pelo valor patrimonial do fundo, a gente chega na conclusão que ele está com um dividend yield próximo a 16,8%. Só que é um erro do investidor olhar para esse 16,8%, quase 17%, e achar que realmente ele está recebendo tudo isso. Na verdade, não. Como a gente explica no nosso vídeo sobre fundos imobiliários de papel ou de tijolo, qual que é o melhor para o momento de agora, na verdade não é bem assim. Um fundo imobiliário de papel, que é o caso do SNCI, ele tem basicamente vários CRIs em portfólio. Esse CRI ele é basicamente um contrato de dívida. E esse contrato de dívida ele vai sendo pago ao longo do tempo, mas ele vai sendo pago através de amortizações, que seria a devolução desse dinheiro, uma correção monetária, ou seja, esse dinheiro é corrigido geralmente por um indexador, pode ser inflação, com o IGPM ou IPCA, pode ser o CDI também. E você tem também a parte dos juros. E é muito importante você saber que em fundos de papel, o rendimento real do investidor é apenas os juros. O quanto ele está ganhando por emprestar esse dinheiro a alguém através de um CRI é apenas o valor dos juros. A correção monetária está só corrigindo o valor. E a amortização ele volta para o fundo imobiliário para ser reinvestido em outro CRI. Mas lá no fim do mês, esse 1,40 que o SNCI está pagando, ele é os juros mais a correção monetária. O que causa um pouco de estranheza para o investidor, porque ele precisa desconsiderar esse valor da correção monetária para chegar na conclusão de qual que é o yield real do SNCI. E boa parte desse 1,40 é correção monetária, porque atualmente a inflação está muito alta, muito acima dos padrões normais. Quando a gente olha o portfólio dos CRIs do SNCI, a gente percebe que quase 90% do fundo imobiliário está alocado em CRIs que estão pagando inflação mais 8% ao ano. Como a gente pode ver aqui, esse yield seria o rendimento real que você está tendo, que seria de IPCA mais 8, IGPM mais 8 e CDI mais 5, enquanto esse yield all-in seria o IPCA mais os 8%, o IGPM mais os 8% e o CDI mais os 5%. Seria quanto de fato ele está recebendo, mas não necessariamente é o ganho real. Então, quanto o investidor vai receber por investir no SNCI? 8% ao ano. Pelo menos, se tudo der certo, com os CRIs que ele tem hoje em carteira, esse é o valor normal. Por mais que ele esteja pagando mais de 17%, boa parte disso é só correção inflacionária. Um outro ponto muito interessante sobre o SNCI é que ele consegue fazer a venda e a compra de alguns CRIs e gerar um resultado extra. Ou seja, além desses 8% que ele paga, ele consegue gerar um resultado não recorrente a mais, um acréscimo. Alguns outros fundos imobiliários de papel têm capacidade de fazer isso, como por exemplo o CPTS e o IRDM, enquanto alguns outros fundos de papel simplesmente optam por não fazer esse trade entre CRIs. Quando a gente analisa o SNCI, a gente vê que ele tem dois riscos muito grandes. O primeiro é ele só ter 24 CRIs no portfólio, o que eu considero aí um número pequeno. A gente tem, por exemplo, o IRDM com mais de 100 CRIs. Isso por conta do tamanho
do fundo imobiliário ser de apenas 250 milhões de reais, enquanto outros fundos imobiliários, como por exemplo o CPTS e o IRDM, têm o patrimônio na casa de bilhões de reais e tem mais de 100 CRIs cada um deles. Mas apesar de ser apenas 24 CRIs no portfólio, o SNCI consegue diversificar muito bem, como a gente pode ver aqui, que ele está diversificado em uma série de setores e também nos segmentos contratual, corporativo e pulverizado. O que mostra que apesar de ter poucos CRIs em portfólio, isso não representa um risco tão grande assim. Um outro ponto que o investidor deve levar em consideração é que o SNCI muito provavelmente cresça muito ao longo dos próximos anos, com várias outras emissões. Isso vai ser muito bom para o investidor, porque ele vai conseguir diluir o risco, assim conforme o fundo for crescendo, o gestor vai conseguir ter mais CRIs no seu portfólio e diminuindo o risco do fundo. Um outro ponto muito importante de risco do SNCI é que ele fez seu IPO em dezembro de 2021. A gestão ela não passou por grandes problemas ainda para a gente ver como eles se comportam. Isso é muito importante, principalmente em um fundo de papel. É muito importante que os fundos imobiliários passem por momentos ruins para que a gente consiga ver como a gestão está se comportando e como a gestão está lidando frente aos problemas, para a gente saber se a gestão está fazendo ou não um bom trabalho. E apesar do SNCI ser um fundo muito novo, o gestor do fundo, que é o Vitor Duarte, ele já tem bastante experiência com fundos imobiliários, inclusive ele é ex-gestor do BRCI, que é um outro fundo imobiliário de papel que temos na Bolsa de Valores. Ou seja, apesar de novo, o SNCI tem uma gestão que tem bastante experiência com fundos imobiliários, o que é um risco a ser monitorado, mas é um risco bem menor do que, por exemplo, uma gestão que não tem tanta experiência assim. E agora a gente vai comparar o SNCI com outros fundos imobiliários, mas se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Também fica à vontade para comentar qualquer coisa que você discorde do que eu falar aqui na aba de comentários. E se você já for inscrito, eu vou pedir o seu like para ajudar na divulgação do vídeo. Mas agora, comparando o SNCI com outros fundos imobiliários, agora a gente vai comparar ele com o Hectare, com o Deva, com o RPR, com o Habitat e com o Versalhes, todos ao mesmo tempo. Nossa, mas por que você consegue comparar o SNCI contra 5 fundos ao mesmo tempo? Porque como já foi falado em um vídeo aqui do canal, esses fundos eles têm um problema muito grande, que basicamente eles são quase idênticos. Então se a gente analisar, por exemplo, o HCTR e o Deva, a gente vai chegar na conclusão que a diferença de um fundo para o outro é muito pequena. E a mesma coisa acontece para o RPR, para o Habitat e para o Versalhes. Então a gente pode simplesmente assumir que esses 5 fundos imobiliários são a mesma coisa. Então quando a gente compara o SNCI com esses fundos high yield, a gente vê que o SNCI está pagando por volta de inflação mais 8%, enquanto esses outros fundos estão pagando de inflação mais 10,5% a 11%. Porém, o SNCI tem um risco muito bem controlado, enquanto esses outros fundos imobiliários têm um risco extremamente alto. O SNCI também tem a capacidade de gerar um ganho de capital com trade de CRIs. Esses outros fundos imobiliários não fazem isso. O SNCI não tem taxa de performance, enquanto esses outros fundos têm 20% de taxa de performance. E a taxa de administração e gestão do SNCI também é menor. Então, com isso fica bem claro que o SNCI é um fundo mais interessante para se investir do que vários outros fundos high yield, devido ao risco desses outros fundos ser muito grande. O SNCI, apesar de pagar um pouquinho menos, tem um risco muito menor, o que é um ponto muito bom para o investidor. Comparando agora o SNCI com o CPTS ele paga apenas inflação mais 6,5%. Ele também tem um risco extremamente controlado, até melhor do que o SNCI, e ele tem uma grande capacidade de gerar ganho de capital, da mesma forma que o SNCI faz. Ambos não têm taxa de performance e a taxa de administração do CPTS é um pouquinho maior, mas as duas são muito próximas. E aqui tem um ponto muito importante. Os gestores do CPTS vêm fazendo um ótimo trabalho desde 2014, enquanto os gestores do SNCI vêm fazendo um ótimo trabalho desde dezembro de 2021, considerando apenas a atuação no fundo SNCI. Comparando agora contra o IRDM11, que na minha opinião é um dos melhores fundos imobiliários de papel da Bolsa de Valores, junto com o CPTS, o IRDM11 ele paga a inflação mais 8,3%. Ele também tem um risco extremamente controlado e uma capacidade de ganho de capital da mesma forma que o SNCI. Ambos não têm taxa de performance e a taxa de administração do SNCI é um pouquinho menor. Porém, novamente, os gestores do IRDM11 vêm fazendo um ótimo trabalho desde 2018, muito mais tempo que o SNCI.
Então, na minha opinião, o SNCI ele tem um gigantesco potencial de se tornar um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, ao lado do IRDM11 e do CPTS, que atualmente ocupam esse posto, na minha opinião. Mas vale destacar que esse potencial só vai se concretizar com o tempo. O fundo SNCI é realmente muito interessante. Na minha opinião, o que falta para o SNCI é tempo. Realmente aí a gente tem que dar tempo para o fundo imobiliário ter um histórico de alguns anos de resultados muito positivos, da mesma forma que esses dois outros fundos imobiliários, o IRDM e o CPTS, têm. E eu, particularmente, prefiro ficar fora do SNCI. Isso porque, como eu já expliquei num outro vídeo aqui do canal, eu acredito que para o momento atual, fundos de tijolo estão muito mais atrativos do que fundos de papel. E se você quiser saber o porquê que eu acho isso, o link para esse vídeo vai estar aqui na descrição e vai estar aqui na tela também. Gente, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.